Olá, nós estamos em mais um Happy Hour Imobiliário e hoje nós temos conosco o Roberto Liviano. Roberto Liviano é procurador de justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, escreveu vários livros sobre o tema de corrupção, além de ser cronista, palestrante e também, Roberto, ele é articulista da Folha do Estado e do Poder 360. O nosso tema hoje será cartórios no combate à corrupção, mas nós vamos conhecer o Roberto Liviano e toda a sua história. Roberto, por favor, você poderia explicar para a gente como foi o seu início na faculdade, enfim, como foi a sua trajetória, porque você, além de seguir uma carreira como promotor e hoje ser procurador, você também montou um Instituto Não Aceito Corrupção. Então, me parece que a sua tendência sempre foi o combate à corrupção, desde o início. Daria para você contar essa história para a gente e também falar do seu lado de cronista? Bom, Luísa, em primeiro lugar, quero falar da minha alegria. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. É muito importante dialogar com as pessoas, difundir informações. O diálogo é muito importante para empoderar as pessoas, torná-las mais conscientes e, dessa maneira, fortalecer a própria cidadania, né? Eu fico muito honrado e feliz com esse convite. Eu me formei na Faculdade de Direito da USP, na turma de 1990. Aliás, a nossa turma produziu dois ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Dias Toffoli e Alexandre de Moraes são meus colegas de turma, da turma de 1990, né? E eu ingressei em 86 nessa turma e quero te dizer que desde jovem, desde a adolescência, eu tinha uma tendência para o direito, né? As questões do direito, as injustiças sempre me instigaram, né? Eu sempre fui inquieto em relação a isso e sempre tive essa inclinação por esse mundo do direito e da justiça, né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio durante o tempo da faculdade com um grande jurista, com um grande estudioso, que é hoje ministro do STJ, Herman Benjamin, né? Convivi com Herman Benjamin por um ano na Promotoria de Justiça Criminal de Santo Amaro, e esse foi um período muito rico, né? Herman Benjamin é um homem muito culto, muito inteligente, muito sábio, né? E me ensinou muitas coisas, né? Me ensinou desde logo que o meu caminho era o Ministério Público. Desde o início, desde a nossa convivência, nos primeiros momentos, eu já me identifiquei com o papel, a posição do Ministério Público no processo, né? Me identifiquei com o dinamismo, com as funções desempenhadas pelo Ministério Público, com a proatividade de um promotor na defesa da sociedade. Isso logo me fez perceber, Luísa, que aquele era o meu caminho, né? Eu me identifiquei prontamente com aquela dimensão de trabalho, né? Convivi durante um ano com Herman Benjamin em Santo Amaro e logo percebi isso. Prestei concurso apenas para uma carreira pública, para o Ministério Público do Estado de São Paulo, e ingressei no Ministério Público aos 23 anos, né, em 1992, começando a minha carreira, como todos os promotores e juízes, substituto, depois em pequenas cidades, evoluindo, né? E eu quero te dizer, você me perguntou sobre a ligação com o tema do combate à corrupção, né? Eu diria para você, Luísa, que os promotores, o próprio Ministério Público, têm uma ligação muito forte com este assunto, né? É uma responsabilidade muito grande para o promotor, para o procurador de justiça, combater a corrupção. A sociedade espera isso muito do membro do Ministério Público. É uma expectativa muito grande. E, desde o primeiro momento, os inquéritos civis, os casos sob nossa responsabilidade,
nos desafiam para isso. Mas, além disso, uma coisa que também eu sempre gostei muito de fazer, que sempre me estimulou, e eu tive um percurso importante na minha vida em relação a isso, foi a minha carreira de professor, né? Durante 10 anos eu lecionei na Unip, professor de Direito Penal, e lá eu senti a necessidade de me aprimorar. Não bastava saber o que eu aprendi na faculdade e não bastava saber o que eu aprendia no dia a dia como promotor. Eu achei importante cursar a pós-graduação e me aprimorar para poder ser um professor melhor, né? E, ao fazer essa busca, eu me inscrevi para uma vaga na pós-graduação da USP, em Direito Penal, e percebi que havia uma carência de trabalhos, de pesquisas em relação à temática da corrupção. Falava-se muito dos crimes contra o consumidor, dos crimes econômicos, dos crimes financeiros, dos crimes tributários. Esses eram assuntos da moda, não é? Todo mundo queria pesquisar e escrever sobre isso, mas ninguém escrevia sobre os crimes de corrupção. E eu percebia também que isso era algo de muita relevância social. Então, resolvi me debruçar sobre o tema. Então, em 1996, ou seja, 24 anos atrás, eu elegi esse tema como meu tema de pesquisa para a pós-graduação Por e isso que eu acabou te perguntei. Porque sim, você começou acabou muito sendo antes, né? Hoje a corrupção está muito na onda, mas você começou com essa preocupação muito antes, né? Em estudar o tema, né? exatamente. Então, acabou sendo meu tema de doutorado, né, que eu comecei a cursar em 97, sob orientação do professor Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça. Cursei, defendi minha tese, publiquei meu livro em 2006, né, no Brasil, em 2007 na Europa, pela Coimbra Editora, em Portugal. E, a partir dali, mergulhei profundamente no debate público sobre o tema anticorrupção. Portanto, eu tive a oportunidade de estudar, trabalhar com isso no Ministério Público e cada vez mais me dedicando a isso, me envolvendo com isso. E a criação do Instituto, Luísa, acaba sendo uma evolução desse processo, né? O Instituto surge como um desdobramento desse processo. Em 2012, eu lanço a campanha Não Aceito Corrupção e o Instituto se desdobra como uma coisa deste processo, né? Então, Natural. então, em poucas palavras, a história ela se origina daí, né? Entendi. E você, desde então, tem outras obras, além dessa que você falou, desde então você já publicou mais obras relacionadas à corrupção? Dá para você Sim, mostrar para a gente as claro. obras e fazer um comentário rápido sobre o que trata cada uma? Tá. Esse livro, Corrupção, na verdade, é a terceira edição do livro, que é baseado na minha tese de doutorado. Ah, Como eu tá. disse, o livro original, a tese original, foi publicada em 2006, né? Tá. Primeira edição. A segunda edição em 2014, atualizada. Essa aqui é a terceira e mais atualizada de 2018, Tá. em que eu falo de Lava Jato, eu falo de a crise dos partidos políticos, prisão após condenação em segunda instância. Eu acrescento aqui capítulos novos com temas muito atuais da ordem do dia, né? Então, essa Inclusive, obra evoluiu, né? Ela foi. evoluiu. Ah, que Foi legal! Muito Essa legal. obra evoluiu porque, a partir de então, Luísa, como eu disse, eu mergulhei profundamente no debate público sobre a temática anticorrupção. Muito legal. E desde 2006, quando eu defendi a tese, muita coisa no Brasil foi acontecendo. Então, eu precisei atualizar o livro, atualizar e ampliar, incluindo novos temas que não estavam sendo tratados na época da defesa da tese, Muito né? legal. Então, essa é a terceira edição, né? Outra coisa, já que você pediu para mostrar, esse livro aqui, ele foi lançado pelo Instituto no final do ano passado, né? Tá. Dezembro do ano passado, A Corrupção na História do Brasil. É uma obra coletiva, coordenada por mim e pela professora Rita Biazon, né? São 15 ensaios em que nós examinamos a história do Brasil, desde as nossas origens, desde a nossa colonização até os dias de hoje,
Tá. examinando o que ocorria aqui em termos de fatos históricos e, ao mesmo tempo, em matéria de corrupção, né? Então, muita coisa interessante nós examinamos nesse livro e examinamos com pessoas muito interessantes, estudiosos de várias áreas de conhecimento. Aqui tem gente do direito, mas tem gente da história, da filosofia, da ciência política. Por exemplo, o professor José Álvaro Moisés, ele examina o período da ditadura militar e desmistifica essa história que muita gente fala e repete sem saber, dizendo bom era o tempo dos militares, que não havia corrupção no Brasil. Uma grande mentira. No tempo dos militares havia muita corrupção, só que o poder militar era usado para encobrir a corrupção, né? Entendi. O professor José Álvaro, com o conhecimento dele, ele mostra, na verdade, escândalos de corrupção ocorridos durante o período militar e apresenta todo um conjunto de observações científicas a respeito disso. Entre outros, Ronaldo Costa Couto nos traz uma série de análises sobre corrupção na época da construção de Brasília, né? E assim por diante, o Heródoto Barbeiro, que é historiador, Roberto, a muita gente por corrupção aí. seria aquela tentação que todos que estão com poder têm. Então, me parece que já existe há muito tempo. Você falou que é histórica, a corrupção no Brasil é histórica. Pois é, Rapidamente, se você puder responder, a corrupção claro. no mundo todo ocorre, obviamente, não só no Brasil, né? Existe alguma linha, alguma coisa que fala agora esse povo é a cultura o que é que faz com que aqueles que podem ser agentes da corrupção não a façam, né? Porque tem todo esse trabalho não aceito corrupção, mas esse trabalho não aceito corrupção tem que ser alguma coisa interna dos próprios agentes, né? Os que cometem os corruptores e os corruptíveis, né? Não é isso? Sim. Você vê algum momento em que isso nos outros países já minimizou e que no Brasil a tendência é minimizar? Precisa de uma lava-jato para isso ou alguma coisa também de cultura? Luísa, esse assunto ele é extremamente complexo e o que eu posso te dizer é o seguinte: em primeiro lugar, de vez em quando a gente ouve por aí algumas pessoas dizendo vou acabar com a corrupção, né? Vamos acabar com a corrupção. Isto é mentira. A corrupção nunca vai acabar. Esse é o primeiro ponto que eu digo a você, depois de ter estudado quase um quarto de século esse assunto, eu afirmo categoricamente que a corrupção sempre existiu na história da humanidade e sempre existirá, infelizmente. Sempre existiu e sempre existirá a violência entre as pessoas. Sempre existiu e sempre existirá desigualdade entre as pessoas. Tá? Mas não existe um limite na sociedade? Não existem Sim, sociedades que são. sim, o que eu quero dizer é que é possível controle da corrupção. A extinção da corrupção é uma ideia utópica. Nunca vai acabar a corrupção. Você tem combate à corrupção, você tem controle da corrupção. Exemplos que eu acho interessantes, até para as pessoas terem uma dimensão maior disso. Há uma frase que muita gente diz, repete, a origem disso é a obra de Shakespeare. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Não é? No século XVI, havia muita corrupção, traição, deslealdade na Dinamarca, inclusive na corte. Não é? Um nobre assassinou alguém da nobreza para tomar o reino. Não é? Então, retratando esta época na obra Macbeth, Shakespeare, há essa frase na peça Macbeth de Shakespeare, retratando a podridão que imperava na Dinamarca. Não é? Por que eu estou falando isso, Luísa? Porque hoje a Dinamarca é pentacampeã mundial em relação ao combate à corrupção, segundo a Transparência Internacional. Se você examinar o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, óbvio que não é um índice científico de natureza objetiva, é um índice subjetivo de percepção e, por essa razão, falível. Tá?
Eu faço questão de frisar isso porque não foi inventado e nunca será o corruptômetro. Existe uma grande quantidade de corrupção que não é medida porque não é denunciada, é subnotificada, é cifra negra. Assim como há cifra negra de estupros, de roubos. Nós não Sim. sabemos toda a corrupção que acontece. Não é? No entanto, é um índice que deve ser observado, porque ele se baseia nas percepções de especialistas. E, segundo a Transparência Internacional, a Dinamarca é o país menos corrupto do mundo. Anos e anos e anos. Né? A Nova Zelândia é um país também que tem alto índice de combate à corrupção, de baixa corrupção, assim como a Suécia, como a Suíça, etc, etc, etc. O que nós podemos extrair de aprendizado? Né? Por que esses países estão lá em cima e por que o Brasil, de 2014 para cá, caiu da posição 69 para a posição 106 nesse índice? Né? O que explica isso e que horizonte nós podemos ter? Que bons exemplos podem nos influenciar, além da Dinamarca desses séculos? E a Coreia do Sul, que nas últimas 3 décadas evoluiu muito em combate à corrupção. Por quê? Porque investiu maciçamente em educação em período integral. Educação em período integral. Luiz, aqui, infelizmente... Não, dá licença, só uma pergunta. Não, desculpa. Educação em período integral, porque agora tem direito na escola, né? Eu estou até fazendo um curso sobre isso. Será que no direito na escola não deveria ser abordado? Já tem escolas, e já, essa lei já foi aprovada, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Será que isso não ajudaria também você dar direito na escola e já ensinar os alunos essa visão de começar já da base, ensinar ou não? Eu acho muito bom dar base, dar bons exemplos de maneira transversalizada. Eu sou contra a ideia de recolocar na grade curricular educação moral e cívica e organização social e política do Brasil. Por que eu sou contra? Porque, infelizmente, os governos de ocasião manipulam esses conteúdos de acordo com as suas conveniências egoístas. Se você dissemina bons exemplos éticos nas aulas de geografia, de história, de biologia, você pode ensinar ética e esses valores humanistas de uma maneira melhor e mais efetiva. Na verdade, é uma nova linha. Direito na escola não tem a ver com isso, é realmente mais abordagem do direito mesmo. Roberto, eu estou vendo que você está com a camisa da Não Aceito Corrupção. Essa camisa é vendida? Vocês vendem? Pois é, Luísa, a gente está discutindo Eu este assunto. gostaria de uma camisa dessa. Não, Preta, linda. eu vou dar essa camisa para você de presente, eu vou até contar a história desta camisa. Essa camisa aqui é de 2012, quando foi lançada a campanha Não Aceito Corrupção. Né? Então, quando eu fui entrevistado pelo Jô Soares, e aí a campanha foi lançada, nem existia o Instituto ainda. Né? Um amigo meu de infância, ele, de presente, de contribuição para a causa, ele, a meu pedido, mandou confeccionar 1000 camisas dessas para promover a ideia da campanha. Tá? Nós estamos discutindo no Instituto uma operação comercial em relação a isso, mas nós precisamos ter uma série de preocupações sobre isso. Primeiro, porque o Instituto não é de natureza comercial e nós não podemos vender camisas. Né? Nós precisamos ter um parceiro comercial que faça isso, que seja absolutamente confiável, né? E que não desnature a essência do Instituto, que é de pesquisa, política pública, mobilização da sociedade e educação. Mas nós estamos cuidando disso e queremos, em breve, fazer isso. Né? Porque, de repente, até, isso me veio agora, essas camisas, elas seriam até uma mola propulsora, quem sabe, para não difundir nas escolas, no direito, até fazer um trabalho voltado para os mais jovens e nós adolescentes. estamos conversando sobre E isso, até universitários camisa, também. bonés, né? Maneiras de difundir a nossa mensagem anticorrupção. Nós estamos... E ajudar, né, Roberto? E ajudar, principalmente ajudar os cidadãos de uma forma geral. E agora, você também tem um lado, que é um lado de crônico, né? Um lado de escritor que saiu do direito. Como foi isso e como surgiu o primeiro livro? Muito bom. Eu gosto muito de escrever, Luísa, desde a minha juventude. Quando eu era adolescente,
das coisas que eu lia, as crônicas eram um gênero que me encantava especialmente. Por quê? Pela inteligência dos textos e pela capacidade de transmitir um conteúdo rico de maneira tão sintética e tão inteligente, não é? O texto dos cronistas, como Fernando Sabino, Cecília Meirelles e tantos, eu lia e saboreava. Lourenço de Aféria, que publicava suas crônicas no Jornal da Tarde, que eu lia muitas vezes. Tudo aquilo eu achava saborosíssimo, né? E eu tive a oportunidade também, que me honra muito, já há 11 anos eu escrevo permanentemente no jornal Folha de São Paulo, né? E há 3 anos escrevo no jornal Estado de São Paulo. A pegada de você escrever para um jornal para todos, não só para o mundo do direito, mas para todas as pessoas, vai gerando em você um treino em relação à escrita, uma capacidade de comunicação diferenciada. E eu vou te dizer que aquela questão das crônicas sempre ficou viva dentro de mim e eu sempre fiquei me perguntando sobre isso. Parece que é uma coisa que estava meio adormecida e eu sempre pensava nisso, né? E eu dividi esse assunto com meu filho, que vive comigo. Um dia ele chegou para mim: pai, você fala tanto dessas crônicas, de escrever crônica, você vai esperar o quê para começar a escrever? Você saber todas que você quer escrever? Me desafiou, né? E eu fiquei mexido com aquele desafio e eu fui para Manaus dar uma palestra e vivenciei ali uma experiência muito interessante, porque era uma confraternização de fim de ano, houve um bingo, né? Nesse bingo, o grande prêmio foi um peixe, um pirarucu de 60 quilos, tudo muito exótico. E na volta de viagem, eu abri o meu computador no avião e escrevi a minha primeira crônica, o bingo natalino do pirarucu, né? Contando um pouco daquela minha vivência e adicionando molho ficcional naquela história, né? Claro, dando um E aí, brilho. exatamente, escrevi mais uma sobre a festa de aniversário do meu sobrinho, uma outra de uma história vivida na promotoria criminal. Aí mandei essas crônicas para uma escritora, que é crítica literária, para ela me dizer se aquilo era um devaneio da minha parte ou se tinha algum valor literário, né? E ela disse que tinha muito valor literário, que eu tinha estilo, né? Me deu dicas de como amoldar aquele texto, a técnica de escrita da crônica, né? E aí, diante daquela sinalização dela, no ano seguinte eu ia fazer 50 anos, resolvi escrever 50 crônicas para celebrar meus 50 anos, e aí saiu meu livro. Eu já li, é ótimo. Eu tô com ele aqui também, ó. E quando que vai sair o segundo? Está pronto, Bom, está pronto. Eu escrevi mais 50, né? Inclusive, do novo, tem umas 8 crônicas que eu falo sobre a vida nos tempos da pandemia, né? Nos tempos da muito quarentena. interessante. E aí eu tomei uma decisão, Luísa, que eu vou lançar esse próximo livro na versão e-book para torná-lo mais barato, mais acessível, né? E eu, inclusive, contratei um tradutor. Eu vou lançar o livro em português e inglês para poder ser lido em todo o mundo, né? Então, vai ser Ah, os 50 Tons da Vida, volume 2, é né? isso que eu estava pensando. Eu estou finalizando o livro, eu estou vendo o texto de apresentação, eu acredito que dentro de um mês eu deva ter condições de lançar o livro, né? Que bom, parabéns. Novas crônicas, né? Você falou em pandemia, então agora eu sei que vocês lançaram no Instituto o chamado Corrupto Vírus, né? E o que a Sim, gente viu na pandemia, que muita gente falava, era que nós iríamos ver saques, né? De pessoas humildes, e a gente não viu nada disso. Ao contrário, a gente viu muitos saques dos, dos poderosos, né? sim. Muita corrupção. Como que tem sido o corrupto vírus, o que seria e como tem sido ah, esse produto? É um produto, né, que vocês lançaram para ajudar nesse momento que todo o Brasil está passando, né? Sim. Quando nós criamos o Instituto, Luísa, uma das ideias que nos ocorreu é justamente a questão das denúncias de corrupção, né?
Mas nós sabemos que você organizar um canal de denúncias é algo muito complicado, exige uma infraestrutura bastante bem estabelecida, exige uma manutenção dessa estrutura, e nós tomamos uma decisão. O Instituto Não Aceito Corrupção não é um organismo de denúncias, é de pesquisa, de fazer advocacy, de política pública, de mobilização e educação. No entanto, com o advento da pandemia e com as atividades de muitos organismos sendo afetadas, né, nós nos reunimos e entendemos, precisamos fazer a nossa parte, abrindo um canal que vai funcionar durante a pandemia para que as pessoas possam denunciar casos de corrupção relacionados à pandemia. Né? Então, é um canal amigável, né? Por isso criamos até este nome assim, com esta animação, com essa perspectiva de comunicação estratégica, Corruptovírus, né? Tem toda uma arte, um design em cima disso. No final, desculpe, ele tomou vida, porque a gente vê muito vírus da corrupção aí ligado à pandemia, né? Infelizmente, mas continue explicando para a gente. Então, Luísa, nada mais é do que uma pequena plataforma estabelecida dentro do nosso site, nãoaceitocorrupção.org.br, em que as pessoas podem ir até lá, saber um pouco de informações a respeito da pandemia, sobre dados relevantes sobre o papel do Ministério Público, sobre a lei da quarentena, e também fazer sua denúncia, inclusive de forma anônima. Não é? E nós fizemos uma parceria com o Ministério Público dos Estados, Federal e Ministério Público de Contas para encaminhar a denúncia depois de uma breve triagem, né, para eliminar situações totalmente descabidas, né? E assim nós já estamos caminhando para a 100ª denúncia recebida, já recebemos quase 100, né? E estamos aí, não queremos excluir outros canais, Luísa, mas o Corruptovírus é mais uma porta de acesso para o cidadão que está funcionando e vai funcionar até o final da pandemia. E eu acho que ele colocou também o cidadão como um agente, até mostrou um caminho daquela pessoa que fica indignada em ver a corrupção, ela falou, olha, eu tenho um jeito de pelo menos dar a minha voz e falar, olha, isso aqui está acontecendo aqui. Então, vocês, na verdade, vocês simplificaram os caminhos com esse programa e o que facilitou muita gente. Parabéns, viu? Parabéns. Vamos falar, então, agora de um assunto que todo mundo do Brasil, pelo menos muitas pessoas que eu conheço e vejo pelas redes sociais, estão preocupadas, né? Que é com a aprovação da PEC 333 e da 199. Eu pediria também para você explicar o que é PEC e falar o nome delas, né? Porque, na verdade, ninguém conhece por esse nome, mas é a PEC 333 e a PEC 199 que precisa ser votada, né? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Não é? Qual a diferença entre uma PEC e um projeto de lei? Né? A Constituição é a regra das regras, não é? É a lei das leis, é a mais importante regra que norteia a vida de um país. Não é? A Constituição do Brasil, ela é de outubro de 88, agora em 5 de outubro está completando 32 anos de vida, não é? E para se modificar a Constituição, é necessário uma emenda à Constituição. E as emendas precisam de um quórum de aprovação qualificado, especial. Né? Não é qualquer número de parlamentares que modifica a Constituição. Precisa ter um quórum maior para dar segurança jurídica à sociedade, né? Diferentemente de um projeto de lei em que a maioria aprova, passando pela Câmara, pelo Senado. Então, PEC é isso, é uma proposta de emenda, de modificação da Constituição. Essas duas PECs que você mencionou, a 333 e a 199, são propostas que dizem respeito a duas modificações, a meu ver, muito importantes para que o Brasil suba degraus civilizatórios e esteja
num patamar importante que os países das democracias ocidentais hoje se encontram, né? Tá. A 333 diz respeito ao fim do foro privilegiado, Todo né? mundo conhece isso, né? Fala, vamos, o foro privilegiado, somos a favor do fim, mas ninguém sabe o número da PEC. Pois é, e como você bem falou, você exprimiu a vontade das pessoas. As pessoas querem o fim do foro privilegiado. Em dezembro de 2018, Luísa, eu fui pessoalmente a Brasília e entreguei aos deputados um abaixo-assinado organizado pelo Instituto com 720 mil assinaturas pedindo o fim do foro, né? Esta PEC avançou no Senado, foi aprovada por unanimidade em todas as instâncias do Senado, foi à Câmara, foi aprovada nas comissões, está na gaveta do presidente da Câmara há mais de 1 ano e meio, dormitando, sem que o presidente da Câmara coloque em votação pelo plenário. Esta proposta elimina o foro privilegiado, para que as autoridades tenham um foro especial só para elas. E o foro privilegiado é um anacronismo, é uma coisa arcaica. Os países mais avançados do mundo não têm foro privilegiado. Isso atrasa o julgamento? Esse foro privilegiado acaba atrasando todo o processo? Atrasa tudo e prejudica o país, Luísa, porque o foro privilegiado significa que você vai subverter o papel dos tribunais superiores. O Supremo existe para ser o guardião da Constituição e não para colher provas, para ouvir testemunhas. Você vê, quando houve o processo do mensalão, o tribunal parou para fazer apenas aquilo. Pois é. Então, quando ele faz isso, ele deixa de cumprir os papéis que lhes são destinados pela Constituição, né? Quando se pensou no foro por prerrogativa de função, não se imaginou tamanho fluxo de corrupção como nós temos, né? Então, eu sou do Ministério Público, sou procurador de justiça, e eu sou o defensor do fim do foro para procuradores de justiça. Não tem que ter foro. Juiz não tem que ter foro. Deputados, senadores, não tem que ter foro privilegiado. Todos julgados em juízo de primeiro grau, juízo comum. Este é o justo. Esse é o princípio da isonomia. Então, esse é o sentido da PEC 133. A PEC 199, ela fala do início do cumprimento da pena após condenação em segundo grau. A exemplo mudou, né, Roberto? Era assim, depois inverteram, aí soltaram um monte de gente. Não foi isso? A questão é a seguinte, Luísa. Há uma questão de interpretação. Tá. Né? O direito, como se sabe, você bem sabe disso, é uma ciência de natureza interpretativa. Sim. Diferentemente da medicina, da biologia, da engenharia, que são ciências que se baseiam em conhecimento empírico, né? A repetição das experiências. O direito se baseia em interpretação. Nas últimas décadas, o Supremo entendeu que a prisão deveria ocorrer após condenação em segundo grau. Na maior parte do tempo foi assim. No entanto, em determinados momentos da história, surgiram interpretações em sentido contrário, né? Surgiram interpretações que não, tem que ser depois dos 4 degraus de jurisdição, né? E aí isso nos leva à seguinte questão: nós não podemos depender desse tipo de situação, porque senão parece que nós vivemos numa montanha-russa, né? Nós vivemos insegurança jurídica, né? Por isso que ganha importância a PEC 199, para eliminar a dúvida. Sim, mas como estudioso do tema de corrupção, como você analisa também outros países, a condenação em segunda instância é uma coisa comum nos outros países? Absolutamente comum. O Brasil, essa condenação em quarta instância, como nós temos agora, é a regra, como vigora nos demais países, porque existe uma tendência mundial também de pensamento e evolução do direito. O direito ele evolui, né? Então, como é hoje a visão da prisão? Ela é em segunda instância mesmo? Quarta instância, o Brasil é o único país do planeta. Ou seja, nós estamos atrás de todo mundo. Não, nós estamos num patamar, ao afirmar isso, nós estamos firmando um pacto macabro de impunidade.
Determinar que a prisão aconteça após quarta instância, nós estamos querendo dizer simplesmente o seguinte: queremos que a lei não tenha valor, né? Veja o caso, por exemplo, do Pimenta Neves, que foi diretor do jornal Estado de São Paulo e matou a namorada Sandra Gomide. Ele era confesso daquele crime, né? E, segundo essa interpretação, mesmo confessando o crime, ele não pode ser preso. Só depois de 20 anos. Como Só depois. ficam, né, as Pois pessoas é, como envolvidas? você explica para um cidadão leigo que você não pode ter efetividade nas regras? Não há Isso, na como sua explicar. opinião, enfraquece o direito em si, a justiça? Porque o direito ele nasce para regular a sociedade. A partir do momento em que a aplicação do direito ela fica sendo uma coisa dessa forma, como você falou, ou seja, a lei está ali, mas como a gente não tem a prisão em segunda instância, demora-se anos, muitas vezes nada acontece, ou seja, não enfraquece o próprio, o próprio judiciário, né? E todos que nele atuam, não fica passando essa imagem ou não, Roberta? Eu tô equivocada disso. Não, não, não está nada equivocada. E eu vou mais além. Enfraquece, deslegitima e nos ridiculariza perante o mundo, né? Nós somos vistos como um país que não é sério. Por exemplo, o jurista alemão Kai Ambos, um dos mais respeitados no mundo na área do direito penal, esteve há 3 anos atrás no Brasil dando palestra e, naquela ocasião, o Brasil já tinha sido, infelizmente, eliminado na Copa do Mundo, levando aquela goleada histórica de 7-1 da Alemanha, né? É E naquela inesquecível. ocasião, ele disse na palestra, o que você quer? Se o Brasil mantém uma figura como a prescrição retroativa, que não existe em nenhum lugar do planeta, o que vocês querem? Né? Isso não é um país sério. Só pode ser goleado, porque não leva a sério a lei, né? Se ridiculariza perante o mundo. Então, se nós queremos ser um país visto como uma nação séria, em que as leis sejam cumpridas, nós precisamos eliminar esse tipo de excrescência. A prescrição é da pretensão punitiva e da pretensão executória, e nada mais. No mundo inteiro é assim, né? O princípio jurídico em todo o mundo é do duplo grau de jurisdição, né? Isso é universal. Não existe princípio do quádruplo grau de jurisdição. Na França, que é o berço das liberdades individuais, prende-se após condenação em primeiro grau. Primeiro grau, né? Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, é primeiro ou segundo grau. Não existe isso, porque isso faz com que a justiça não seja respeitada. Ela é ridicularizada. Para que serve, então, a decisão de um tribunal de justiça? Para que servem os desembargadores? Nada. Infelizmente, a credibilidade do judiciário, quando ela perde força internamente, os próprios cidadãos não confiam, essa imagem passa para o externo, né? A gente tem que começar acreditando na gente. Então, realmente, espero que essas duas propostas passem, né? Sejam aprovadas, né? Porque vai representar um ganho para todos nós, né, Roberto? Não é E isso? foi a agenda que o presidente Bolsonaro defendeu em campanha, né? É muito importante que ele se empenhe a favor disto, porque quando foi candidato, ele se posicionou contra o foro, né? Ele se posicionou pela efetividade da justiça. Então, o que se espera? Que ele firmemente mobilize a sua base, o seu ministério, para aprovar essas medidas, que são correspondentes à agenda que ele defendeu em campanha. Sim. Agora, indo para o nosso tema mais específico, cartórios. Como você vê os cartórios como agente de colaboração no combate à corrupção e como agente dessa colaboração, a que órgãos os cartórios reportam? E existe isso? Realmente se está acontecendo isso? Muito bom. Essa questão é muito interessante, Luísa. É interessante você pautar isso. Primeiro, porque muitas pessoas não têm clareza sobre o papel dos cartórios
e veem os cartórios apenas como aquele lugar em que as pessoas se dirigem para fazer uma cópia autenticada, reconhecer uma firma ou fazer uma escritura. Não é? Tem uma imagem ruim dos cartórios. Não é? E, de uma certa maneira, os cartórios eles acabam contribuindo para isso, porque eles não têm uma postura de comunicação com a sociedade mais arrojada. Não é? Já E tem aí mudado, viu, Roberto? Já tem está mudado. começando a mudar, é verdade, está Essa começando a mudar. pandemia criou um cartório, o cartório agilizou muita coisa, eu acho. É muito importante, eu sou um defensor do papel do cartório em vários níveis, né? E em relação à questão do combate à corrupção, o cartório é um aliado muito importante, porque ele toma contato com negócios jurídicos que envolvem dinheiro, Sim. envolvem ativos. Só Né? na pandemia, em julho, nós tivemos negociações na ordem de 11 bilhões e 100 milhões. Todos passaram por cartórios, porque o cartório ele é considerado atividade essencial, então eles não fecharam, e agora eles se digitalizaram em várias coisas, inclusive escritura, ou seja, eles têm um papel fundamental na Exatamente. sociedade, até porque tudo que eles produzem, o que sai do cartório tem o que nós chamamos de fé pública, né? Então, como Sem eles dúvida. trabalhando com essa fé pública, eles conseguem combater essa corrupção. Exatamente. Por isso, é importante as pessoas enxergarem isso. Os cartórios, eles são aliados estratégicos, porque eles tomam conhecimento destas informações e eles reportam isso, notificam isso. É necessário Suspeitas. que... Eles Não entendi. notificam suspeitas. Sim, sim, eles notificam suspeitas, mas eu penso, Luísa, que ainda esta parceria ela pode crescer ainda mais. Não é? Eu acho que os cartórios eles precisam se aproximar estrategicamente ainda mais, por exemplo, do Ministério Público. Não é? Precisam dar as mãos, não é? Principalmente das ramificações do Ministério Público que atuam no combate à criminalidade econômica, não é? A criminalidade de corrupção, a criminalidade organizada. É necessário que haja um vínculo estreito, né? Uma linha direta entre os cartórios e o Ministério Público, para que seja o Ministério Público abastecido com estas informações. Mas é importante as pessoas saberem que os cartórios eles reportam. Da mesma maneira que o COAF, muita gente ouviu falar do COAF, as Explica o que transações é COAF financeiras. para as pessoas e como eles reportam essas informações, porque muita gente não sabe qual é o caminho. Se você puder explicar, eu agradeço. Claro, sem dúvida. Inclusive, também é importante as pessoas saberem que não existe mais COAF. Né? O Não nome já existe mudou, mais, né? É por o isso que eu nome já te já perguntei. mudou, né? Mas as pessoas sabem, reconhecem essa sigla que durante muitos anos existiu, e COAF, o que se costumou chamar de COAF, é um organismo estatal que tem a incumbência de ser notificado pelos bancos em relação a transações superiores a determinados valores. Né? Ah, Então, alguém faz uma transação bancária que supera R$ 10.000, essa transação para o banco, nos termos dos regulamentos de transações financeiras, é considerado um valor que obrigatoriamente deve ser notificado ao antigo COAF, que hoje se chama UIF, Unidade de isso. Inteligência Financeira. Né? Então, a UIF recebe estas notificações e, a partir daí, deve fazer o quê? Um trabalho de inteligência. Né? Porque pode não ser nada de errado, pode ser que seja uma transação de um irmão emprestando dinheiro para um outro para custear o tratamento médico do pai que está doente. Normal, né? Pode ser do marido repassando dinheiro para a esposa para pagar a prestação de um imóvel que eles compraram. Pode não Ah, ser nada de errado, né? sim. Mas também pode ser algo suspeito. Né? Ah, Existem muitas situações que muitas vezes servem para acobertar situações que, na verdade, são de fachada. Aliás, para isso é que existe a lei de lavagem de dinheiro, né? Para punir situações que são feitas para acobertar. Por exemplo, uma floricultura que no Dia dos Namorados não vende nenhum ramalhete de flores, tem grande suspeita de ser um
uma Laranja. unidade de lavagem de dinheiro, né? Uma loja que vende chocolates e que não aumenta as vendas no período da Páscoa e do Natal é estranho, né? Sim. Qualquer unidade econômica que tenha fluxos de dinheiro incompatíveis com os valores unitários das mercadorias também é estranho. Então, voltando ao assunto, o IFE, COAF, são unidades financeiras que monitoram estas transações para verificar eventuais suspeitas de negócios ilícitos. Então, é isso que o cartório faz. Ele mandava para o antigo COAF, que é o atual UIF. E pegou, Exatamente. esse nome pegou, porque COAF é mais fácil, é mais gostoso de falar, UIF, mas tudo bem. É, ainda não caiu na popularização, né? Acho que as pessoas que usam o termo para mostrarem que estão atualizadas, elas sempre vão dizer o IF antigo COAF, Ah, né? tá. Eu UIF é mesmo um nome mais... Bom, tomara que pegue, deve ter os motivos. Ah, eu queria te fazer mais uma pergunta, que é a seguinte. O nível de comunicação sobre casos suspeitos de corrupção por parte dos cartórios, podem ser comparados aos dos bancos e instituições financeiras. E quando a gente fala em corrupção, a gente fala também em lavagem de dinheiro, né? Corrupção e lavagem de dinheiro, não é isso? Sim. É muito Ah, importante, começando por esse final da sua indagação, muito importante você tocar nisso, Luísa, porque a lavagem de dinheiro é algo gravíssimo. E o Brasil, segundo o relatório da Kroll, publicado, 11º relatório anual publicado pela Kroll, o Brasil, infelizmente, é campeão mundial do crime de lavagem de dinheiro. Tá? nossa, Nos campeão termos, mundial. pois é, campeão mundial. E nos termos do que nós temos a nível internacional de legislações, nós temos hoje, com a modificação feita em 2012, uma lei de lavagem de dinheiro de terceira geração. É a lei mais moderna a nível mundial. E os países estão caminhando para terem leis como a lei do Brasil, a lei de 2012. Tá. O que basicamente nós temos nessa lei de 2012? Nós temos uma lei, e o crime de lavagem é sempre um crime que faz referência a um crime Posso antecedente. fazer uma pergunta só na Claro? sua explicação? Quando você Não. diz que nós somos campeões em lavagem de dinheiro, é porque as lavagens foram descobertas, é isso? Não, grandes volumes de dinheiro lavado. Sim, vários, mas grandes Muito volumes, dinheiro. mas porque alguém identificou isso, correto? Não, Luiz, Não? infelizmente não. Não? Grandes volumes de dinheiro objeto de operações criminosas. Ah, Infelizmente, não punidas. não Campeão punido. mundial não é campeão de Eu punição. pensei que tivesse Não, esse não, outro não. lado. Não, Não. não. Não somos campeões de punição. Somos campeões de práticas criminosas de lavagem Nossa, no mundo. E por essa razão, precisamos de uma lei muito feroz, que puna de maneira ampla, né? tá. Por essa razão, que é muito plausível nós termos a lei que temos, que é a lei de 2012. O que diz essa lei? Caracteriza-se como lavagem todas essas operações fraudulentas, tendo como pressuposto qualquer crime antecedente. Qualquer crime. Pode ser tráfico, pode ser furto, pode ser roubo, pode ser homicídio, pode ser qualquer crime antecedente que esteja sendo encoberto. Tá. Essa lei foi considerada uma evolução em relação à lei de 98, que restringia o número de crimes. Era uma lei de primeira geração. A Tá. lei de 2012 ampliou o nível de modernização, falando não, pode ser qualquer crime antecedente. Estou falando disso, Luísa, porque há uma comissão que acaba de ser implantada pretendendo rever a lei. E eu me preocupo que essa pretensão de rever a lei possa significar retrocesso e Entendi. punição suave para os lavadores de dinheiro. E eu me baseio nisso porque, se você olhar quem compõe a comissão de revisão, estão ali o advogado de Gedel Vieira Lima, o advogado de Eduardo Cunha, o advogado de Eike Batista. Entendi. Eles compõem a comissão de estudos. E o relator da comissão é o desembargador Ney Belo, que é famoso por ter dado prisão domiciliar a Gedel.
Então, essa comissão precisa ser olhada com lupa pela sociedade, porque se nós retroagirmos em termos de punição à lavagem, nós estamos sendo observados pelo mundo, né? E nós que queremos ingressar na OCDE, o mundo está muito preocupado com a punição efetiva da lavagem. Se a gente afrouxar a mão nisso aí, nós vamos ter problemas. Porque Entendi. para concessão de empréstimo internacional, você tem que ter rigor na punição da lavagem. Se não tiver, fecha a torneira. Tá. É grave. E como que o cartório, e qual é o papel do cartório comparando corrupção e lavagem a bancos e instituições financeiras? Como que fica a comunicação desses três, né? Quem seria aí o cartório? Eu li alguma coisa, não sei se é real, mas me parece que em março comunicou mais do que os bancos e instituições financeiras. Isso é verdade, ou seja, então o cartório ele está também com uma posição forte nisso, né? O que você acha? Eu li essa notícia também, Luísa. Eu não cheguei a fazer uma conferência dessa informação, portanto, eu não tenho dados conclusivos sobre isso, mas eu não tenho dúvida que o cartório, cada vez mais, está assumindo um papel protagonista e é importante que realmente ocupe e cumpra este papel, né? Que comunique as operações, as transações jurídicas feitas, que identifique as pessoas envolvidas nas transações, Tá. né? E quando alguém vá comprar o imóvel e chegue com dinheiro em caixas de sapato, isso seja apontado, porque não é comum, né? As operações hoje são rastreáveis, são eletrônicas, né? Quem chega com mala de dinheiro vivo é, no mínimo, estranho, né? Então, é muito importante a notificação do cartório, né? Como é muito importante a notificação dos bancos, E né? sim. De todo mundo que está envolvido nesta rede de transações. É muito É importante que a uma gente soma, tenha. né? É uma É soma uma de soma, agentes. é uma soma de esforços, é aquilo que nós Exatamente. chamamos operação em rede, né? Isso. Por isso é que o Instituto, Luísa, e outros organismos, nós nos preocupamos muito com o lançamento da nota de R$ 200. O mundo está caminhando na direção de retirar de circulação as notas altas. O Banco Central Europeu, 2 anos atrás, retirou de circulação a nota de €500, porque justamente redes do crime, máfia, usam as notas altas para práticas criminosas. A tendência internacional é cada vez mais fortalecer o sistema bancário para você rastrear a operação criminosa e não permitir que notas altas estejam circulando, porque quanto mais alta, mais fácil é a vida do assaltante de banco, de quem rouba o caixa forte, de quem transporta mochila com dinheiro de propina, porque é mais fácil. Se a nota mais alta está em circulação, o GDEL, para montar o bunker dele, tem menos esforço. Então, nós temos é que dificultar a vida do corrupto e não facilitar, né? Por essa razão é que nós nos insurgimos em relação ao lançamento da nota mais alta. Tá. Agora, infelizmente, o Roberto tem vários compromissos e o nosso tempo terminou, mas eu queria, antes de me despedir, que o Roberto fizesse as últimas considerações, falasse aquilo que ele acha importante e nos mandasse uma mensagem também para que nós nos animássemos, né? Para sermos agentes, pelo menos agentes na nossa pequena parte, né? Como agentes contra a corrupção, né? Não aceitar a corrupção, enfim. Agora é com você as suas considerações finais. A minha mensagem, Luísa e todos que estão nos assistindo, em primeiro lugar, convido vocês a me seguirem, né? No Instagram, eu estou lá no Roberto Liviano Oficial. Tem uma página no Facebook também, Procurador de Justiça Roberto Liviano. Também vão me achar no YouTube, no Twitter e tudo mais. Me sigam e sigam o Instituto Não Aceito Corrupção. Ou o Instituto Não Aceito Corrupção, ou Não Aceito Corrupção. Lá vocês encontrarão muitas informações relevantes todos os dias a respeito dessa agenda tão importante. Mas, além disso, quero dizer a cada um de vocês que dentro de poucas semanas
nós vamos ter um dos momentos mais importantes da nossa vida como cidadãos. No dia 15 de novembro, nós faremos escolhas que vão repercutir em cada momento da nossa vida nos próximos 4 anos. Nós vamos escolher quem vai administrar a cidade na qual vivemos, quem vai nos representar na Câmara Municipal das cidades nas quais nós vivemos. E muitas vezes situações indesejáveis acontecem, tanto na prefeitura como na Câmara, que nós poderíamos ter evitado. Evitado de que maneira? Com uma atitude sábia, cuidadosa e consciente. Não é? O Brasil tem, por exemplo, mais da metade da população de mulheres. No entanto, as mulheres não ocupam o espaço merecido no campo político. E isso está ao alcance do dedo. Se você, no dia da escolha, determinar que nós devemos ter um equilíbrio de gênero no espaço político, nós vamos ter. Não é? Os negros, por exemplo, que são alvo de injustiça de séculos, que a abolição da escravidão não equalizou, nós podemos dar espaço aos negros dentro da cena política para que a diversidade se estabeleça, assim como a população GLBT e tudo mais, para que nós tenhamos esse equilíbrio. Agora, antes de mais nada, pessoas que têm um compromisso com a ética. Isso que eu ia falar. Gente que já foi condenada. Conhecer quem você está votando, conhecer a história, né? Gente que já foi condenada a devolver dinheiro público por agir desonestamente, na minha opinião, deve ser riscada do seu conjunto de opções. Pesquise. Esse candidato ou essa condenada, esse candidato ou candidata já foi condenada por más práticas no campo da ética e da moralidade, tira do seu conjunto de alternativas. Segundo lugar, é muito bom a alternância no poder. Então, o sujeito está lá na Câmara Municipal, 4 mandatos seguidos, 5 mandatos seguidos. Isso não é republicano. República é alternância no poder. Vamos dar oportunidade para gente nova. Vamos arejar. Né? Então, meu recado é nesse sentido. Vamos trazer o arejamento, a alternância no poder. Vamos fazer com que as nossas cidades tenham um novo tempo. O tempo da ética, da integridade, do equilíbrio de gênero, da diversidade, do combate à corrupção, do respeito e da supremacia do interesse público. Essa é a minha mensagem. Eu sou Roberto Liviano, procurador de Justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Um grande abraço. Obrigado, Luísa. Parabéns pelo seu trabalho. Até a próxima. Eu quero aqui parabenizar o Roberto, porque o Instituto fez 5 anos esse ano, né? Parabéns. E vocês também estão com uma campanha muito legal, que é para os jovens. Tem alguma coisa que vocês vão premiar também? Eu quero dar os parabéns. Pode falar, fala. Sim, o Prêmio Não Aceito Corrupção, voltado para os universitários de graduação e pós-graduação. Agora acabou a fase das inscrições, tivemos 134 trabalhos inscritos nas 3 categorias, acadêmico, comunicação e tecnologia, e provavelmente a entrega dos prêmios aos vencedores acontecerá no mês de dezembro. Logo, logo vamos divulgar novas informações. É um prêmio para que ideias inovadoras no combate à corrupção contribuam para que nós tenhamos um país mais ético, justo e com menos corrupção. Então, olha, eu agradeço muito, Roberto Liviano, por estar aqui conosco, explicando todos esses assuntos tão importantes. Eu também aconselho vocês a seguirem, quem se interessa pelo tema corrupção, sigam o Roberto Liviano no Instagram, no Facebook, em todas as redes, do YouTube, Twitter. Eu não sei se você tem Telegram também, faz grupos, alguma coisa assim também, se ele tiver, eu não sei. Telegram não. Tá. Depois que teve o Intercept, eu não fiquei no Telegram. Bom, então, olha, sigam o Roberto. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada a você que está conosco. Eu sou Luísa Mecheri. Até o próximo Happy Hour Imobiliário. E se gostou, dê um like, faça comentários, mande perguntas ou nos comentários ou por e-mail e compartilhe. Quanto mais gente tiver conhecimento desse vídeo,
mais pessoas vão estar com essa informação. E informação muda histórias sempre para melhor. E aqui, nesse canal, você vai ficar sabendo tudo a respeito do mercado imobiliário. O Roberto trouxe para a gente uma informação muito importante. Os cartórios estão, sim, como aliados no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, porque o mercado imobiliário ele precisa também de um país sério para que nós cresçamos cada vez mais. Então, até o próximo Happy Hour Imobiliário. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Até a próxima. Live de 30 minutos. Nós vamos combinar também para, numa semana, fazer uma live, eu fazer uma live com você. Vamos agendar isso, vai ser um prazer. Tá bom. Muito obrigada. Fica com Deus. Adorei a entrevista. Acho que vai ser ótimo. Eu te